gente, a mãe chegou. Como é que vocês estão? Conta aí pra mim. Deixa eu falar, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre o orixá regente, literalmente de 2023. Eu ouvi, li na verdade todos os desaforos que foram me ditos no vídeo que eu falei sobre isso ano passado. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes da gente continuar, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Pois é, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, tá? Aperta nesse botãozinho, ativa as notificações e aproveita, me segue no Instagram, porque lá vocês vão ver o cotidiano, a rotina, pau viola, como eu tô me dizer, que é a vida de uma mãe de santo, de 29 anos, que resolveu de fato assumir o cargo em pleno século XXI. No mais, roda a vinheta. Olha só, ano passado eu fiz um vídeo falando sobre qual era o orixá que iria reger em 2023 e eu expliquei naquele vídeo como é que as coisas funcionam. Cada casa funciona de um jeito, cada pessoa aprende de uma forma, e eu não tô aqui pra dizer que o jeito de fulano é errado. Isso não é assim que se faz. Candomblé não se vive falando da casa dos outros. Candomblé se vive vivendo o que você aprendeu na sua casa. É assim que eu aprendi. Pois bem, mas só que eu li várias críticas desconstrutivas, ofensivas aqui no último vídeo. E aí eu fiquei pensando o porquê as pessoas acham que eu não sei. Porque eu não dei a resposta que a pessoa queria. De todas as pesquisas que a gente fez para gravar aquele vídeo, não teve um pai de santo, uma mãe de santo que a gente tenha pesquisado, que tenha postado em rede social, que tenha postado em site, que tenha acertado. Pelo menos eu tô falando referente à pesquisa feita para a época que a gente gravou o vídeo. Foram três sites pesquisados e nenhum falou o nome de Exu. Então, eu não tô aqui pra botar o meu nome na bandeira de tempo. E eu não vou ficar falando o nome de quais foram os sites que eu pesquisei, nada do tipo, porque eu não vou ficar expondo ninguém. Mas eu sou uma pessoa que me dá respeito. Não é porque eu tenho 29 anos que as pessoas vão achar que eu não vou me dar respeito, ao contrário. Aí é que eu piso no miudinho pra que nada dê errado. Mas assim, vamos lá. O orixá regente desse ano, como eu fiz, como eu aprendi, esperei chegar um pouquinho no finalzinho do ano, pra virada, abri o jogo, perguntei qual era o santo que ia reger minha roça, perguntei o santo que ia reger o ano, perguntei sobre as tríades, porque a gente sabe que são 3 santos regentes, mas a gente vai falar sobre o santo regente principal desse ano, que é Exu, né? E aí eu vou falar aqui pra vocês quem é Exu, como foi Exu, o que é que aconteceu, as histórias todas, porque olha só, gente, especialmente a partir de agora, Jéssica não está mais nos dias de gravação. Jéssica continua fazendo os roteiros e ela faz cada roteiro maravilhoso, porque ela só me enche de perguntas. Eu fico cheia de prejuízo, porque eu fico querendo me ver doida. Jéssica, morrendo de saudade de gravar os vídeos com você, minha amiga. Mas hoje a gente tá aqui com Fernanda, que tá dando esse suporte maravilhoso, porque sozinha a gente não faz nada. Se Candomblé não faz só, imagine o YouTube, amor, pense, entendeu? Então assim, pra gente continuar esse vídeo aqui, eu vou ficar com o meu roteirinho do lado, mas não é qualquer roteiro, são as perguntas específicas que Jéssica fez, porque Jéssica é uma pessoa que não é do Candomblé. E o gostoso de fazer esses vídeos com uma pessoa que produz os roteiros, não sendo do axé, que tudo é novo pra mim também, se torna novo, porque o que pra mim parece óbvio, pra quem não é do axé, não é. Então eu tô aqui pra essas pessoas que não são de axé principalmente. Mas vamos começar. Quem é Exu e quais são as características de Exu? E eu acho isso delicioso, porque tem pessoas que chegam pra mim e falam que Exu não é orixá. E tem gente que diz pra mim que Exu é orixá. E aí eu caio assim cada um, nesse cunho popular, né? Essa cultura popular onde cada um acha uma coisa. Eu acho isso maravilhoso, porque assim a gente tira as nossas próprias conclusões. Eu aprendi de duas formas. Eu aprendi que Exu é orixá. Existe Leci orixá, que são Exus que são orixás. Existem Exus de rua, que não são Lecis orixás, mas são orixás. Tem pessoas que chamam os Exus que dão o nome de escravos. Tem pessoas que entendem Exu como divindade para além dos orixás, porque ele é um dos santos mais antigos. Exu participou do processo da criação do mundo. Antes mesmo de os outros orixás nascerem, existirem, serem criados, Exu já estava existindo.
Então assim, existe muitas ideias, muitos pensamentos, muitos conhecimentos sobre Exu. Existe uma diversidade sobre quem é Exu, aonde Exu existiu, começou a existir. E isso tudo só faz, na minha opinião, agregar valores. Por isso que eu gosto muito de dizer para as pessoas que a gente não fala da casa dos outros. Eu digo isso para os meus filhos de santo. A gente tem que olhar para a nossa. A gente não fala da dos outros, porque a nossa tem um jeito e a dos outros tem outros. Então vão ter casas que vão só chamar Exu de escravos. Vão ter casas que vão ter os Leci Orixás. Vão ter casas que vão ter Exu de rua. Vão ter casas que vão nomear de várias formas. Mas vão ter casas também que vão explicar dessa forma que Exu fez parte do processo da criação do mundo. Né? Existe uma divindade como Exu que chegou lá, ajudou lá Olodumaré no processo da criação do mundo, consequentemente foi no processo da criação dos seres humanos junto com Oxalá e assim abriu os caminhos. Ele é o grande portador. Inclusive, quando eu falei sobre o jogo de búzios, que é um dos vídeos que já tem aqui no canal, eu explico que Olodumaré pede para que Exu codifique os Odus, a criação, o processo da criação do mundo, né? Os caminhos que fez o mundo ser criado, para que os Ajoguns não descobrissem como foi que esse mundo foi criado. E Exu vai e codifica os Odus através do jogo de Ifá. Então assim, Exu ele é muito plural, ele é muito diverso. Eu sou apaixonada pela energia de Exu. Existe a energia de Exu masculina e existe a energia de Exu feminina, que a gente chama de Lebaras, né? Ou então Elegibaras, vai depender muito de cada casa, de cada nação, enfim. Então, tem nações, tem casas que chamam de Padilhas também. Então, assim, vai depender. Quando a gente fala sobre as características de Exu, a gente tem mania de dizer que Exu, eu tenho mania, na verdade, de dizer muito isso para as pessoas. E quando vocês vão lá no site de Pedra de Ouro, quando eu falo sobre o sabonete de Exu, eu falo muito sobre isso também. Porque Exu, ele é aquele santo que, na minha opinião, chega mais próximo à nossa humanidade. Sabe? Ele é mais próximo a características humanas. Então, Exu, ele é um santo, na minha opinião, extremamente justo. Ele não te dá se você não der a ele. Então, é uma relação de troca consciente, mas não porque é troca, porque existe a necessidade do equilíbrio. Quando a gente fala sobre o universo, porque o universo devolve, porque o mundo dá voltas, é porque a gente fala sobre equilíbrio. E Exu, ele anda nessa linha do equilíbrio. Então, não tem meia conversa, não tem meio termo com Exu. É isso, é certo, é errado, é errado. E a gente vai colher o que a gente planta. E se você pediu a ele, você tem que pagar ele. E se você deu a ele antes de pedir, ele tem que te pagar. Porque é a relação que a gente vai aprendendo, né, no decorrer do tempo, que a gente vai acabando tendo com o Exu. Mas Exu, ele é o grande portador. Tem pessoas que falam a boca do mundo. A boca é a boca que tudo fala. Ele é o que traz. Ele é o que leva. Exu, para mim, é um grande porteiro, vamos dizer assim. Ele que está nesse lugar da porta, do ir e vir. É ele que vai trazer as mensagens, é ele que vai levar as mensagens e é ele que vai dizer se é isso ou se não é. Por exemplo, a gente não pode fazer nada dentro de um terreiro de candomblé sem antes cultuar Exu, sem antes cortar para Exu, sem antes dar de comer para Exu. Por quê? Porque primeiro a gente saúda, a gente cultua, a gente exalta, a gente tem reverência por esse santo tão antigo e tão essencial. Sem Exu, nada funciona. Exu é puro movimento. E sem movimento, o que é que a gente é? Jéssica colocou aqui no roteiro uma coisa maravilhosa que, meu amor, me perdoe, eu vou dar uma quebradinha nesse roteiro. A gente pode até gravar um vídeo só falando dos tipos de Exu no futuro. Mas pra mim não adianta eu falar dos tipos de Exu que existem se eu não falar de uma coisa terrível, que é o processo que as pessoas fizeram, onde colocaram o Exu como um demônio. E isso pra mim é muito ofensivo. Isso pra mim é muito terrível. E não tô aqui pra falar mal das religiões, mas a gente sabe, como eu já falei aqui de termos católicos, a gente sabe que o catolicismo chegou dominando geral. E vem desse lugar. Um dos aprendizados que eu tive, eu não vou dizer que foi insight, que foi isso, que foi aquilo, um dos aprendizados de axé que eu tive
foi que em uma determinada região em África que se cultuava Exu, chegaram, né, as cruzadas, né, o povo santo da Igreja Católica para, né, semear a palavra de Cristo. Então eles viram nessa região onde se cultuava Exu, em África, eles viram a imagem de Exu nessa comunidade, e a imagem de Exu naquele período tinha uma imagem de como tivesse chifres, não são chifres, ou um só, né? Porque a gente encontra ainda muita imagem de Exu assim, como fosse um cabelo, né? Uma coisa montada, enfim. Né? Que aí eles chegaram, viram umas imagens que tinham 2, que tinha 1, e falaram assim: pera, vai virar diabo. Foi isso que fizeram. Meu amor, foi assim mesmo que fizeram. Isso eu tô falando de uma forma bem popular. Pegaram o santo dos outros e disseram: vamos dizer que aqui é o demônio, que aqui é o diabo, porque as pessoas precisam enxergar. A questão da fé em muitos lugares, em muitos âmbitos, é que as pessoas precisam ver para crer. Muitos de nós somos São Tomé, a gente só consegue entender e crer quando a gente vê. Então, ver a imagem de uma santa, ver o ibá de um santo, ver uma imagem de um orixá, isso tudo facilita a gente colocar a nossa fé no determinado lugar. É bem racional na minha cabeça, é muito prático entender dessa forma. E aí pegaram lá a imagem de Exu há séculos atrás e disseram: esse aqui vai ser o diabo. A gente vai dizer que o diabo tem 2 chifres e que o diabo usa tridente. E assim fizeram com Exu. Pegaram Exu e colocaram ali como demônio. Então a gente vê igrejas católicas, a gente vê igrejas evangélicas, igrejas batistas, pessoas pronunciando o nome de Exu como fosse o nome do diabo, e achando que Exu ele é aquele santo realmente que faz o mal. Gente, Exu só te dá o que você planta. Você está plantando mal, você vai colher o quê? Você quer colher margaridas, você plantando cravos? Você quer colher o quê? Quando você planta cravo, você tem que colher cravo. Você não tem que colher margarida. E Exu, ele é assim, ele não passa pano pra ninguém. E aí eu fico muito triste com esse processo de terem colocado Exu como demônio, porque pra mim é um dos santos mais presentes na minha vida. Tanto Exu quanto minhas lebaras são santos extremamente presentes na minha vida. E não tem nada que faça a minha vida andar se não for Exu. Aliás, a vida de todo mundo, porque Exu é caminho, né? Uma das características de Exu é caminho. E então a gente tem que pensar muito bem, a gente tem que tentar tirar esses preconceitos, o que fizeram circularmente falando de Exu, o que fazem essas lavagens cerebrais que fazem dentro de templos religiosos. É mais fácil, gente, fazer isso. É mais fácil eu chegar e pegar um santo e falar assim: esse santo aqui é o diabo e esse santo aqui é isso. É muito mais prático. Porque abusa-se da fé do outro. Se a gente não tomar cuidado, as pessoas abusam da nossa fé constantemente. E é fácil abusar da fé das pessoas. A minha fé foi abusada em muitos momentos. Então, não tenho esse preconceito, pesquisem aí, tá? E aí, Jéssica falou assim: Mari, e o Exu sendo regente de 2023, o que é que muda no ano tudo, meu amor? Porque aqui entre nós, eu conversando com algumas amigas, algumas pessoas, falei assim: gente, Exu está mostrando a força dele. Ele começou a mostrar a força dele em agosto de 2022. Foi quando Exu começou a se mostrar. Foi quando o caos começou a se instalar. Porque Exu, ele traz o caos para resolver em muitos momentos. E a gente não pode achar que isso não é verdade, porque é verdade. Ele vai trazer toda a ebulição para mostrar que é necessário agora ter o equilíbrio e mostrar os novos caminhos que devem ser seguidos. Se ele achar que o caminho que a gente está seguindo não é o correto, ele vai trazer os movimentos necessários, o caos necessário, a ebulição necessária para desorganizar e reorganizar, mostrando o que é certo fazer. Então muda muito, porque é um ano que bateu, levou. É um ano que plantou, colheu. Não é um ano que você só vai colher. Não, meu amor. Prometeu, pague. Se não pagar, leva. É assim. É um ano que é bom de movimento. Então é um ano que as energias podem fluir. Se você faz o movimento, tá plantando, tá fazendo sua parte, as energias vão fluindo, 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 e tudo vai dar dando certo, sabe?
Então assim, pensa com carinho e Exu nesse lugar, em um lugar de que é um santo que traz caminho, que traz movimento. É um ano que a gente pode ir correr atrás mesmo de fazer plantios, de correr atrás de fazer as coisas, porque as respostas vão vir. Agora também é aquela história, ande na linha. Agora também tem aquela história, o que é andar na linha, né? Cada um tem os seus conceitos e eu não tô aqui pra dizer como vocês devem agir na vida de vocês. Vocês podem me perguntar assim, Mari, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Pensando que Exu é um dos orixás regentes. Como eu falei, já falei a vocês. Anda na linha. Não tenta trapacear. Isso eu acho que é muito importante. Tem pessoas que têm a característica que gostam de trapacear. Não tenta trapacear. Não tenta se achar mais esperto que o outro. Não subestime as pessoas. Lembre que se você tem Exu, todo mundo tem Exu. Lembre que se você tem 7, pode ter alguém com 14 Exus assentados em cima dela. Então não se ache melhor que ninguém. Não seja prepotente, não seja arrogante. Vai pisando devagarzinho, tá? Porque com Exu a gente tem que ir devagarzinho, porque é ele que é o esperto. São elas que são as espertas, são eles que são as espertas. Por quê? Porque é uma energia de sexualidade, é uma energia de conquista, é uma energia de fazer as coisas acontecerem, de movimentos constantes. Uma das energias características de Exu é a energia do sexo, é a energia sexual. Então assim, não seja esperta, não seja esperta, não queira ser mais que Exu, nunca na vida, porque tem gente em axé que quer ser mais do que santo, e ainda tem gente que quer ser mais do que Exu e Lebara, e não dá pra ser. No mais, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, que com certeza ele já está enorme, gigantesco, e quem vai editar sou eu, vai dar trabalho. Mas antes eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se, aperta nesse botãozinho, ativa as notificações, que é o sininho do lado, pelo amor de Deus, faz isso, não custa, porque assim vocês vão receber as notificações dos vídeos, dos conteúdos novos, a minha agenda de jogos de búzios. Jéssica tá sempre postando aqui nesse negócio da timeline, porque agora o YouTube tá assim, então assim vai estar sempre disponível. Aqui embaixo na descrição tem link pra vocês agendarem jogo comigo, tem link das minhas redes sociais, tem tudo, tá? E aproveita, me segue lá no Instagram também. Mas um cheiro, tá?